Olá, começa agora o programa MP com você, uma parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. O MP com você é feito para aproximar o trabalho de promotores e procuradores de justiça da sociedade capixaba. A ideia é esclarecer as dúvidas da população e mostrar na prática como é o trabalho do Ministério Público Estadual. Hoje recebemos aqui, nos estúdios da TV Assembleia, o promotor de justiça Sérgio Alves Pereira, ele que é coordenador do Grupo Especial de Trabalho em Execução Penal, o GTEP do Ministério Público. Falaremos de um assunto que preocupa a todos e que está no nosso dia a dia, a questão da segurança pública. Olá, doutor, seja muito bem-vindo. Meus cumprimentos, Rubens, e aqueles que nos assistem. Doutor, primeiramente vamos explicar para quem está nos assistindo o que é o GTEP, o que faz o GTEP. Perfeito. O GTEP, ele foi criado, é o Grupo Especial de Trabalho em Execução Penal, e ele foi criado pelo Ministério Público a partir do momento que o sistema prisional estava em grande crise. E era preciso articular as ações, tanto dos membros do Ministério Público, os promotores de justiça com atribuição natural, e os órgãos que são responsáveis pela execução penal. A partir de então, o GTEP ele faz a interlocução, representando o Ministério Público com esses órgãos, visando atingir que o sistema propicie ao apenado, né, a dignidade no tratamento penal. A gente pode dizer que o GTEP fiscaliza os presídios aqui no Espírito Santo? Perfeitamente, porque dentro da missão do Ministério Público está em fiscalizar as unidades prisionais. E o GTEP auxilia todos os promotores naturais nessa fiscalização, bem como na investigação de atos criminosos que por acaso possam ocorrer dentro dessas unidades. Até mesmo com relação à existência de facções criminosas, influências de grandes organizações criminosas nesses estabelecimentos, crimes de corrupção praticados por agentes públicos. Enfim, é uma demanda muito grande em que o GTEP tem atribuição e vem zelando para que isso seja cumprido. Qual o retrato que a gente pode fazer hoje dos presídios aqui no Espírito Santo? O Espírito Santo, assim como no Brasil, vem enfrentando uma crise muito grande com relação a vagas no sistema prisional. Nós temos uma população carcerária hoje no Estado em torno de 23 mil presos. São 10 mil presos além da capacidade normal que o sistema comporta. Em algumas unidades prisionais, essa capacidade ultrapassa mais de 100%, o que contraria até as normas de recomendação do Conselho Nacional de Política Criminal. E nós vemos estabelecendo alguns parâmetros para que o Estado possa se reorganizar dentro do sistema e de modo que essa capacidade nominal, que hoje no Estado gira em torno de 13.500 vagas, possa novamente ser atingida. E para isso exige um trabalho, né, integrado. O governo do Estado já tomou o cuidado necessário para que isso fosse perseguido. Foi criada uma força-tarefa em que é composta por integrantes da OAB, da Defensoria Pública, do Poder Judiciário, do Ministério Público, ou seja, aqueles que realmente integram a fiscalização e acompanham a execução penal, para que todos esses órgãos, em parceria, possam contribuir para que esse sistema volte a funcionar de maneira próxima ao ideal. Doutor, agora com essa grande população carcerária, a situação interna nos presídios, como é que está? Sempre é muito tenso. Quando se fala em ambiente confinado, independente de você ter lá uma superlotação ou não, à medida que você confina seres humanos, o ambiente é sempre muito tenso. E a Secretaria de Justiça, o sistema prisional, a administração do sistema prisional, ela trabalha com essa missão, exatamente de equilibrar essa tensão existente nas unidades, e para isso faz a implementação de vários projetos, né, desde a educação básica, que é oferecida dentro dos estabelecimentos prisionais, a capacitação de mão de obra, o trabalho, atividades lúdicas, a prática de esportes, enfim, para que você possa evitar que o ambiente que já é tenso, ele possa ultrapassar o limite do suportável, né, é preciso que haja uma atividade constante desses presos. E para isso a Secretaria de Justiça vem implementando e realiza vários projetos para que esse ambiente seja o menos tenso possível.
Doutor, o senhor também chegou a comentar alguma coisa sobre facções. Elas têm uma atuação também aqui dentro dos presídios capixabas? Perfeito. A partir do momento que o Estado optou em tirar os presos das delegacias, que foi uma decisão correta e almejada, né, por muito tempo aqui no nosso Estado, e é o único Estado da Federação que tem 100% dos seus presos em unidades prisionais, ou seja, fora de delegacias, o que vem permitindo que a Polícia Civil venha cumprindo seu papel constitucional, esses presos passaram a ser confinados em estabelecimentos, em unidades, em um quantitativo maior de presos. E a partir de então, as organizações criminosas viram aí uma grande oportunidade. E não é só o Espírito Santo, mas em todo o Brasil, porque a criação e a existência de unidades prisionais ocorre em todo o país, há influência dessas organizações, sim. O Estado vem atuando de maneira forte, articulada, e há deficiências ainda nesse combate, nesse enfrentamento. O Ministério Público tem um papel importante nesse enfrentamento às organizações criminosas. Nós estamos dando a nossa contribuição e esperamos que esses efeitos e essas influências venham cada vez mais se reduzir dentro do nosso Estado, porque os efeitos maléficos são sentidos pela sociedade. Dia após dia, podemos perceber, né, essa influência nas comunidades. Doutor, existe uma crítica aí, principalmente de organismos internacionais, de que aqui no Brasil se prende muito. O senhor compactua com essa ideia e qual seria a alternativa para isso? Olha, não é uma questão de prender muito. A verdade é que é uma ausência de políticas públicas no Brasil. Em decorrência dessa ausência de políticas públicas, a pessoa, falta a ela uma opção concreta para que ela tenha uma alternativa de vida, digamos assim, honesta. E o crime passou a ser uma opção. A falta de escolas com eficiência na educação, ela é notório. Com o passar do tempo, percebeu-se que a qualidade do ensino caiu muito no Brasil. Educação seria a saída? A educação é uma saída e a qualidade dessa educação caiu muito. Eu tenho certeza que a escola pública que você estudou, que eu estudei, ela é muito superior do que nós temos hoje. Nós estudávamos em escola que, para que tivesse a mesma qualidade que hoje uma escola deveria ter, teríamos que pagar muito por isso. E poucas escolas, mesmo privadas, têm essa qualidade de ensino que nós tivemos a oportunidade de ter. E em decorrência dessa ausência de políticas públicas, tanto na educação, na saúde, muitas comunidades se viram reféns dessas organizações criminosas. A influência delas, né, a ausência do Estado nessas comunidades, fez com que se surgisse essas estruturas paralelas e que passaram, de uma maneira ou outra, fornecer esse tipo de serviço e até substituir o Estado legal em alguns serviços. É comum até você perceber o financiamento de escolas por traficantes, o financiamento de curso superior, né, para alguns integrantes da comunidade, a substituição daquilo que nós chamamos de justiça, né, é estabelecida uma justiça, até um tribunal local para punir... Uma justiça paralela. Uma justiça paralela, digamos assim, nessas comunidades. Enfim, isso ocorre porque o Estado se vê ausente em suas políticas públicas. E, em decorrência disso, a prática de crimes vem aumentando. E, a partir do momento que há uma prática constante de crimes, há necessidade dos órgãos que têm a responsabilidade constitucional de evitar que isso venha a acontecer, executem a sua missão e aumenta o volume de prisões. Então, o Estado brasileiro ele tem que repensar, né, ele tem o mais urgente possível o que vem a ser segurança pública. Porque o que nós temos percebido é que cada vez mais os projetos, os programas de segurança pública, eles focam somente o enfrentamento ao crime de maneira repressiva. Ou seja, não há
um trabalho preventivo e até mesmo de políticas públicas para que esse contexto seja mais global. Que segurança pública não é só a repressão, o enfrentamento ao crime. É um direito fundamental, uma garantia prevista na Constituição Federal. E ela é muito mais abrangente do que uma repressão ao crime. Cada vez mais você vê como política, é normal, governos falando que investiam em segurança pública na compra de viaturas, na compra de novo modelo de armamento, ou seja, de um novo equipamento para a polícia. Enfim, segurança pública não é só isso. É preciso investir também na qualidade, na capacitação dos policiais e também na estrutura de políticas públicas para as comunidades. Na outra ponta também está aí a construção de novos presídios. Perfeito, é necessário. E existem alternativas também à construção de novos presídios, porque é preciso também que se evolua nas opções de aplicação da pena. E nós temos evoluído, desde que há alguns anos o Estado do Espírito Santo, ele optou também pela aplicação da monitoração eletrônica, que são as tornozeleiras eletrônicas. E esse serviço, o governo, através de uma força-tarefa, que nós já mencionamos aqui, está equacionando, estamos realizando um esforço concentrado, vamos partir agora para realizar um esforço concentrado junto às unidades prisionais, de modo a identificar essa pessoa presa, né, já com parâmetros pré-estabelecidos, para que essas pessoas possam também ser aplicado a ela um monitoramento eletrônico, em alternativa à pena restritiva de liberdade. Tá certo. Eu vou pedir licença ao senhor e vou pedir licença a quem nos está assistindo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos logo mais para continuar essa nossa conversa, falando um pouco mais sobre segurança pública. Você pode participar mandando sugestões de temas que gostaria de ver aqui. Basta enviar um e-mail para imprensa@mps.mp.br. Acesse também a página do MPS no Facebook e fique por dentro do que acontece no Ministério Público Estadual, curtindo a nossa página. O endereço é facebook.com/MP Espírito Santo. Próximo bloco, vamos continuar falando dessa atuação do Ministério Público na segurança pública. Voltamos já. Estamos de volta com o MP com você, uma parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. Hoje recebemos aqui, nos estúdios da TV Assembleia, o promotor de justiça Sérgio Alves Pereira. No bloco anterior, esclarecemos como o Ministério Público atua na área de segurança pública voltada para a execução penal. Agora vamos falar um pouco mais da integração entre o Ministério Público, a polícia, no combate à criminalidade. Doutor, nós falávamos aí da questão da segurança pública, mas num espectro um pouco mais amplo. Como o Ministério Público atua nessa área? Olha, a tutela coletiva da segurança pública cabe ao Ministério Público. Aí ele tem o controle externo da atividade policial. E tem exercido isso na fiscalização, né, das forças públicas de segurança, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil e até mesmo a questão dos inspetores penitenciários. Ou seja, guardas municipais, todos esses atores que atuam na segurança pública estão sob fiscalização do Ministério Público. E o Ministério Público tem zelado por isso, desde a prática do policiamento extensivo, do patrulhamento, na fiscalização de ruas, avenidas, na postura desse policial, desse agente, e até na execução das investigações. Até mesmo na instauração do inquérito policial, junto com o delegado de polícia, que é a autoridade que preside esse procedimento investigativo, o Ministério Público atua na troca de informações, colaborando de modo que a sociedade possa ser beneficiada com essa parceria. O Ministério Público também investiga. O Ministério Público também investiga, através do procedimento investigativo criminal, que é o PIC. O Ministério Público ele instaura uma portaria e, a partir de então, passa a investigar, principalmente no combate e enfrentamento às organizações criminosas. O Ministério Público no Estado do Espírito Santo ele tem um papel fundamental nesse combate.
podemos dizer que quase totalidade de membros integrantes de organizações criminosas que estão hoje recolhidos no sistema prisional foram em decorrência de procedimentos investigativos instaurados pelos Ministérios Públicos, né, através dos promotores naturais e através dos seus grupos especiais. Hoje nós temos o GTEP, que atua no sistema prisional, temos o nosso GAECO, que trabalha em toda a esfera, e também temos os promotores naturais. Então, esses órgãos, eles, historicamente, desde lá do antigo Grupo de Repressão ao Combate ao Crime Organizado, o GRCO, o GET, hoje o GAECO, têm contribuído para que esse enfrentamento seja feito e reduzido a criminalidade dentro do Estado. E o Ministério Público também trabalha no extrajudicial. Como é que é feito isso, doutor? O extrajudicial ele atua mais com relação à segurança pública nos acordos de não persecução penal. Essa é uma modalidade em que o Ministério Público, a fim de que a pessoa que executa um ato criminoso e que ele não venha a praticar crimes com penas superiores a 4 anos de penas privativas de liberdade, possa comparecer diante de um promotor de justiça, acompanhado do seu advogado, e ali ele passa a fazer um acordo de não persecução penal, ou seja, não será instaurado contra essa pessoa uma ação penal, e a partir de então ela possa, mediante algumas condições estabelecidas em comum acordo, isso possa ser executado por essa pessoa que cometeu esse ato criminoso. Posteriormente, esse acordo é encaminhado ao judiciário para uma homologação e, cumprindo todos aquilo que foi acordado, há uma extinção daquele procedimento. Então, esse é um procedimento extrajudicial, ou seja, fora do âmbito de um processo criminal, que o Ministério Público tem colaborado também na esfera de segurança pública. Esse acordo de não persecução, de certa forma, ajuda também, sobre medida, naquilo que nós falávamos no bloco anterior, quer dizer, na diminuição da superlotação nos presídios. Sim, são boas práticas que o Ministério Público tem desenvolvido através do Conselho Nacional do Ministério Público e que tem tornado o Ministério Público um Ministério Público de vanguarda. Junto a isso também está sendo criado o Banco Nacional de Medidas Alternativas. Esse Banco Nacional ele vem como fornecer ao promotor de justiça opções outras que ele possa adotar que não seja a pena privativa de liberdade quando for a condenação ou for aplicada alguma medida dentro desse acordo de persecução penal. Então é importante que a pena privativa de liberdade cada vez mais ela venha a ser buscada para aqueles crimes que realmente se faz necessário, aqueles crimes graves, de uma forma que nós possamos alcançar um sistema prisional mais equilibrado do que nós temos hoje. Então nós temos que buscar cada vez mais medidas outras, porque o custo de manutenção de uma pessoa no estabelecimento prisional, ela cada vez mais aumenta. E o Estado, diante a carências de recursos, nós enfrentamos momentos de crise, é importante que ele tenha capital necessário para que as suas políticas públicas possam ser implementadas. Lógico que o sistema prisional é um sistema importante que deve merecer toda a atenção do governo, do Estado, mas também outras políticas se faz necessário. E esse Banco Nacional de Medidas Alternativas, ele vem com um leque de opções que sejam outras penas diversas da pena privativa de liberdade. Doutor, em 2018 foi instituído aí o Sistema Único de Segurança Pública. O que é esse SUS da segurança pública e como é que ele funciona na prática? Esse SUS é uma medida muito interessante e importante para a segurança pública. Porque ele objetiva a integração dos diversos sistemas, dos diversos órgãos de segurança pública. A partir do momento que essa integração realmente for alcançada, nós ainda estamos caminhando nesse sentido, e podermos ter bancos nacional de dados, banco nacional para que as pessoas possam vir a consultar, cruzar informações em procedimentos de investigação, projetos alternativos em segurança pública, ou seja, vai permitir que haja um fluxo de ideias e um fluxo de esforços
para que a segurança pública possa ser aquela melhor possível. E essa integração é muito importante. Quem integra, doutor? Olha, a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Agência Brasileira de Inteligência, né, as Forças Armadas, os Ministérios Públicos, o órgão judiciário, ou seja, Defensoria Pública. São todos esses atores, os operadores do direito, e que contribuem, que atuam no sistema, que tem o papel fundamental de unir esforços para que esse direito, essa garantia constitucional da segurança pública possa realmente ser prestado dentro do Brasil. Só para a nível de ilustração, você vê a falta de integração. Cada órgão, ele cria, dentro de uma sua estrutura, grupos especiais de investigação. Né? A Polícia Civil tem um grupo especial de combate à organização criminosa, a Polícia Militar tem o seu, o Ministério Público tem o seu, a Polícia Rodoviária Federal tem o seu, e esses órgãos muitas vezes investigam, estão atuando numa mesma investigação. E não conversam entre si. E não conversam entre si. A Itália, quando no combate e enfrentamento às organizações criminosas do tipo máfia, ela enfrentou também esse problema. E lá eles evoluíram para um cadastro nacional de investigação. Esse cadastro é coordenado pelo Ministério Público lá na Itália, e a partir do momento que uma investigação é instaurada e é observado qual é o assunto, o tema que está se apurando, aquilo que é objeto de apuração, é possível verificar se alguma outra entidade ou algum outro setor da polícia possa também estar atuando naquele mesmo sentido. E isso aí, ele acaba otimizando o recurso. Né, tanto os recursos humanos, recursos financeiros, otimizando o compartilhamento de informação. As pessoas podem unificar aquele conhecimento que elas têm e, a partir de então, que seja um procedimento único de investigação. Então, assim, a partir do momento que você tem um órgão, um sistema que proporciona que essas entidades possam deliberar, possam conversar, possam se integrar, certamente esse tipo de ocorrência irá ser evitado. Desde a implantação, desde a sanção dessa lei, o senhor já percebe que houve uma evolução nessa área? Olha, no mês agora de março, nós tivemos um encontro em Brasília, né, que teve esse objetivo, exatamente trazer as forças de segurança pública, o Ministério Público, para que nesse ambiente pudesse iniciar essa discussão. Ainda estamos caminhando bem devagar, era preciso novos incentivos, mas é importante registrar que nós estamos no início de governo, né? Tanto a nível estadual como a nível federal. Então, os órgãos que integram, ocorreram mudanças nas suas administrações, então é importante que esses novos gestores se sensibilizem para que o mais rápido possível esse sistema possa ser implementado. Doutor, o senhor já foi secretário de Justiça. Dá para se fazer hoje um quadro de como é a relação entre o Ministério Público e as polícias? Olha, a relação é a melhor possível, né? Principalmente com a criação da Central de Inquéritos, em que a polícia, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, diante a criação desse espaço, né, puderam obter um local em que onde essas discussões referentes a medidas investigativas de organizações criminosas ou de enfrentamento a facções possam ser deliberadas e discutidas. Então, cada vez mais o Ministério Público ele é um ator pujante nessa questão da segurança pública. Eu digo que é um elo fundamental o Ministério Público para que a tutela coletiva de segurança pública possa ser alcançada, porque ele tem a capacidade de fazer a ligação tanto dos órgãos de polícia, como com os órgãos do judiciário, como os órgãos de gestão de alto escalão do poder público. Então o Ministério Público ele aí funciona como um grande articulador desse sistema, que faz funcionar toda essa engrenagem para que o que vem se buscar possa ser alcançado, que é a segurança pública. Então, assim, é um papel importantíssimo, um papel central, é um papel dinâmico dentro desse sistema de segurança. Agora, do outro lado, lá nós temos a sociedade. De que forma a sociedade pode contribuir para a melhoria da segurança pública?
a sociedade ela tem que ser incentivada a participar desse projeto. O que nós temos visto é que cada vez mais os programas de segurança pública têm se afastado da comunidade. Cada vez mais os projetos e programas, aquilo que nós já dizíamos no início, buscam enfrentamento, combate e repressão. É preciso que haja um envolvimento direto da comunidade na questão de segurança pública. É importantíssimo porque quando a comunidade se envolve, nós tivemos essa experiência no Estado, quando na realização do programa do Propasa aqui no Estado. Esse talvez tenha sido o último programa de realmente segurança pública em que ocorreu um envolvimento das comunidades. À época, eu ainda era policial militar, oficial da Polícia Militar, e eu me recordo que nós nos envolvíamos muito. Íamos até as comunidades, íamos às escolas, seja no período de manhã, de tarde, à noite. Ou seja, a tropa era realmente envolvida para que aquele processo de segurança pública, aquela política de segurança pública desse certo. Mas ele era um programa que não atuava somente na repressão. Ele buscava, além dessa convivência pacífica, harmoniosa e participativa da comunidade, em também prover, dentro do seio da comunidade, elementos essenciais de saúde, educação, limpeza pública. É importante que aquele cidadão que ele reside em determinado local, ele tenha orgulho daquele local onde ele reside, que ali as políticas públicas funcionem. E a partir do momento que exista esse compromisso dele com aquela localidade, ele vai ser, sim, um instrumento que vai favorecer muito a política de segurança pública. Todos têm que participar. Nós encerramos aqui essa edição do programa MP com você, uma parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa, por meio da TV Assembleia. O nosso entrevistado de hoje foi o promotor de justiça Sérgio Alves Pereira. Muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. Eu aqui agradeço e estou à disposição para qualquer esclarecimento. O Ministério Público confirma a sua missão constitucional de auxiliar e centralizador e coordenador, na verdade, desse importante tutela que é a segurança pública. O MP com você fica por aqui. Você pode sugerir temas para o programa enviando um e-mail para imprensa@mps.mp.br. Para ficar por dentro do nosso trabalho, acesse o canal do YouTube, inclusive para ver essa entrevista aqui, o MPS Play, a TV do MP Capixaba no YouTube. Leia também a revista digital do MPS, a Mais MP, um novo canal de comunicação feito para você participar, interagir e conhecer melhor o Ministério Público e as ações que vêm sendo desenvolvidas para todos os capixabas. Eu sou Rubem Rocha e este é um trabalho da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Até o próximo MP com você.